Bom, gente, para quem não me conhece, meu nome é Douglas Camponogara. Eu sou professor do CETISM desde 2017. A minha formação, eu sou engenheiro eletricista, com doutorado em eletrônica de potência, mas também atuo na parte de sistemas embarcados e microcontroladores, que é inclusive o foco da disciplina. Eu sou coordenador do curso de eletrônica industrial, mas eu também atuo como docente em outros cursos do CETISM. Bom, não sei se vocês viram, pessoal, eu vou entrar aqui no Moodle de vocês. Eu já abri aqui o Moodle da disciplina. Eu acredito que vocês quase todos tenham sido adicionados, se não, vocês me avisem. A nossa interação, gente, nesse período de rede, vai ser basicamente Moodle e o Google Meet. Tá? Eu costumava fazer grupo de WhatsApp com as turmas, mas não tenho visto resultados muito bons. Se vocês quiserem, podemos fazer, mas eu particularmente não tenho visto resultados animadores, assim. O que dá para fazer, gente, caso queiram, caso vocês tenham, é criar um grupo de Discord da turma, do aplicativo Discord, porque no Discord dá para compartilhar códigos, dá para compartilhar os assuntos em aula, dá para criar salas de estudo, dá para criar salas de voz ou de chat também. É uma solução bem completa que para quem está trabalhando com programação e principalmente com microcontroladores, dá um bom gás. Beleza, pode fazer, Jonathan, se quiser. Na outra turma de microcontroladores que eu leciono, funcionou muito bem o Discord. Tinha vezes, por exemplo, que os alunos queriam tirar dúvidas, boa noite, queriam tirar dúvidas, e aí a gente entrava numa sala de discussão ali do Discord e começava a conversar. Funciona mais ou menos como o Google Meet, para quem não conhece. Só que ele tem chat, dá para olhar as mensagens depois, então se alguém tiver uma dúvida, dá para tirar dúvida. Eu vou abrir aqui depois o Discord da outra turma ali, e aí eu mostro para vocês, tá? Por enquanto eu abri o plano de ensino da disciplina, eu vou mostrar aqui para vocês ele. Tá. Ok. Gente, começando assim, ó. A disciplina de microcontroladores é uma disciplina que ela visa trabalhar com esse componente, que é uma espécie de processador com alguns periféricos juntos dele. A gente vai ver na aula de hoje exatamente o que é um microcontrolador. Mas basicamente ele é um automatizador de tarefas. Tá? É um chip que consegue ser o cérebro de muitas máquinas. Muitos confundem a atuação de um microcontrolador com DSLP, por exemplo, para quem já conhece um pouco da área. Eles fazem coisas semelhantes, inclusive tu pode fazer, geralmente um CLP é baseado em um microcontrolador, mas o microcontrolador ele é como se fosse um nível mais baixo do trabalho do CLP. E o microcontrolador é um circuito integrado que tu consegue aplicar não só em ambientes industriais, como também em controle remoto, mouse, em qualquer tipo de equipamento. Existem microcontroladores para tudo que é tipo de interface, tá? Então, nessa disciplina, o que a gente vai ver? Primeiro, beleza, eu vou, depois eu passo ali o meu ID do Discord para vocês, assim que eu abrir ele aqui, eu passo para vocês. O programa da disciplina, então, a gente vai primeiro tratar os conceitos básicos de microcontroladores, como CPU, memória, sistema de barramentos, arquitetura de um microcontrolador, tá? E depois a gente vai ir na parte de programação desse microcontrolador. Vamos ver os softwares que a gente vai utilizar aqui na disciplina e o ambiente de programação. Depois a gente vai ver cada um dos periféricos desse microcontrolador e vamos entender o que são esses periféricos, como as portas de entrada e saída, conversor AD, módulo de captura e módulo PWM. Depois a gente vai na parte conhecida como IHM, que é interfaces homem-máquina. Aí a gente vai ver teclado matricial, display LCD de 7 segmentos, display LED de 7 segmentos, display LCD, e por fim a gente vai trabalhar com as funções especiais que são timers
e interrupções, tá? Gente, assim, essa bibliografia que está aqui na ementa da disciplina, a gente não pode mudar porque ela já vem no PPC do curso de vocês, tá? Mas eu não vou trabalhar PIC com vocês, não. E já vou explicar o motivo. A gente vai trabalhar com Arduino, tá? Como é que vai funcionar, então, a metodologia das nossas aulas aqui? Olha, pessoal, todo começo da semana, na verdade, vai ser, no caso de vocês, vai ser toda terça, eu vou liberar um material, um roteiro de estudo para vocês, tá? Nesse roteiro de estudo vão ter links de vídeo no YouTube, vão ter links para vocês com e-books ali da biblioteca central para vocês acessarem, bem como tópicos importantes que eu gostaria de que vocês verificassem no material para o estudo de vocês. Vocês não precisam passar horas trabalhando nesse roteiro de estudo. Fiquem 1 hora e meia e tentem fazer 1 ou 2 exercícios, tá? Feito isso, a gente vai ter uma aula toda segunda-feira, que nem a gente vai ter um encontro síncrono aqui, em que eu vou discutir com vocês esse conteúdo, vou tirar dúvidas, vou explicar um pouco também do conteúdo, mais ou menos da maneira que eu estou fazendo aqui, tá? Ou seja, a metodologia vai ser um material, um roteiro base para vocês seguirem, e depois esses encontros síncronos para a gente discutir, enfim, verificar as dúvidas de vocês, tá? Todas as nossas aulas vão ser gravadas, e eu vou disponibilizar a gravação dessas aulas para vocês no Moodle posteriormente, tá? Agora, vamos entrar aqui num assunto meio que eu achei um pouco complicado esse semestre. Eu acho que eu sou a primeira disciplina de vocês... Não, eu não acho não, eu tenho certeza. Eu sou a primeira disciplina de vocês esse semestre. Vai ser um semestre bem corrido. Pelo que o Fred, que é o chefe do departamento de ensino, me passou, como está programado para haver atividades práticas dos formandos do técnico em janeiro, a gente quer terminar, foi programado, né? Não tem o que fazer agora, de terminar as aulas em dezembro. Então, e a gente vai ter bastante feriado esse semestre, tá? Então, o que vai acontecer, gente? Vão ter conteúdos que eu vou ter que passar para vocês no sábado, tipo que nem esse aqui, ó. Introdução aos periféricos, portas de entrada e saída, parte 2. É um conteúdo assíncrono. Então, eu vou passar para vocês, mas eu não vou fazer um encontro síncrono nessa semana, tá? Na próxima semana, depois, no dia 27/9, numa segunda-feira, eu vou iniciar a parte de introdução aos periféricos e eu vou fazer revisão desse conteúdo que a gente viu aqui. Então, provavelmente, essas aulas vindas de conteúdo assíncrono já atrasados vão ser aulas mais longas. Eu tento nunca passar em aula de 1 hora e meia, porque eu sei que não há concentração que aguente, tá? Eu também sou aluno, eu sei que não funciona muito bem, tá? O restante do tempo da aula eu deixo para vocês lerem o material, fazerem os exercícios, e eu estou disponível para tirar dúvidas, tá? Tanto no WhatsApp, depois peguem meu número ali com os colegas de vocês, quanto pelo Discord, ok? Então, vocês vão poder utilizar esse tempo da aula para o estudo de vocês, porque eu sei que a maioria de vocês trabalha e que é difícil conciliar essa parte de estudo e rotina de trabalho junto, tá? Então, eu já estou pensando nisso. Me coloco sempre à disposição até as 10h30, ok? Beleza. Até esse momento aqui, pessoal, ficou alguma dúvida com relação à metodologia ou com relação à maneira como vão ser realizadas as aulas? Ou tá de boas? Tá. Tá tudo de boa. Como é que vai funcionar, então, as nossas avaliações, tá? Elas já têm data marcada, elas estão aqui no plano de ensino, e vão ser compostos de teste e prova. Não tem trabalho, tá? Por que eu faço o esquema teste-prova?
por experiência com os próprios alunos. O pessoal me reclama bastante que vários professores acabam passando trabalho e trabalho ocupa muito tempo deles, tá? Muito tempo de vocês. Então, o esquema de teste-prova acaba sendo uma maneira mais efetiva porque acaba estabelecendo uma meta de estudo, tá? Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é uma resistência minha com realização de trabalho de maneira remota. Eu vejo muito plágio e muita cola, tá? E quem já foi meu aluno, tem alguns alunos dessa turma que já tiveram cadeiras comigo, sabe que eu tenho tolerância zero com plágio ou tolerância zero com cola, tá? Então, se eu vejo, por exemplo, uma questão numa prova, que está igual a do outro colega, as duas questões são anuladas, tá? A mesma coisa se refere a trabalho, ok? Então, geralmente quando eu realizo esses testes, quando eu realizo essas provas, elas são feitas no Moodle, elas são feitas em horário de aula e elas duram o tempo exato da aula. Então, eu já faço a prova de vocês para ela não ser uma prova tão complexa e ser uma prova passível de realização em 3 horas. Tá? Como é que vai funcionar? Pode falar, Guilherme. Qual que vai ser a diferença entre teste e prova? É isso que eu ia falar agora. O teste, ele vai valer 30% da nota da... Por exemplo, eu tenho a primeira e a segunda nota. Tá? A composição da primeira nota vai ser teste e prova. O teste vai valer 30% dessa primeira nota. E a prova vai valer 70%. Tem essa parte aqui mais abaixo, aqui no plano de ensino, que especifica aqui os critérios de avaliação. Tá? Então, como o teste ele é uma avaliação que vale um pouquinho menos, geralmente eu não faço uma semana de exercícios antes do teste. A gente tem os conteúdos aqui, cada um desses conteúdos vai ter os seus exercícios, e depois, na outra semana, fazemos o teste. Tá? Obviamente, vocês podem tirar dúvida comigo a qualquer momento da semana, a gente abre chat, isso aí não tem problema. Tá? Eu estou sempre à disposição. A prova, por ela valer mais ponto do que o teste, antes dela acontecer, eu faço uma semana só com exercícios. Tá? Então, eu libero para vocês ali uma lista de exercícios com relação a todo o conteúdo. A prova ela vai envolver todo o conteúdo, inclusive o conteúdo do teste, ela é acumulativa. Tá? E aí a gente vai tirar as dúvidas que vocês têm dessa lista de exercícios e vamos tentar trabalhar em cima disso. Tá? E vai ser sempre esse esquema. Teste, prova. Teste, prova. E antes da prova, vamos ter uma lista de exercícios. Tá? Em relação à resolução, né, como vai ser feita o teste e a prova, no caso, vai mudar uma da outra ou vai ser no mesmo padrão? Tudo Digamos, mesmo. tudo Não tem mesmo? diferença tu quer dizer diferença de dificuldade? Não, eu digo, por exemplo, o teste, digamos, é um questionário Não. respondido no Moodle e a prova é uma resolução de atividade. Não. Só um pouquinho. Jonathan, eu vou fazer o seguinte, agora que tu colocou aqui esse link, eu vou colocar já no Moodle da turma aqui o link do Discord. Deixa eu só ativar a edição aqui. Já vou aproveitar. Não. Só que esse link ali, então eu vou deixar aberto por causa que ele tá para um dia. E, professor, eu tenho uma Provavelmente dúvida, não sei se é só o meu Moodle ou de todos que tá, ainda não atualizou as disciplinas agora, não sei. Ainda tá aparecendo as do semestre passado. Isso aí é bem fácil de corrigir, eu já te mostro aqui. Peraí. Deixa eu só colar o link aqui. Professor. Eu vou te mostrar, eu vou compartilhar a guia com vocês aqui. Peraí. Só um pouquinho. Ô, professor, eu vou deixar o link, então, para qualquer pessoa que entrar, porque esse link ali, depois de um dia, ele vai mudar. Tranquilo. Tu vai querer deixar esse link ou tu quer que eu gere um, gera o link permanente, então, Tá. E depois me passa ele. Tá. Gente, com relação ao Moodle, de vocês tem que tomar cuidado numa coisa. Como o Moodle, ele é um sistema que ele trabalha 90% com o ensino superior, ele ainda está no semestre 2021/1, tá? Então, o que vocês têm que fazer? Ó? Quando vocês entram aqui no Moodle, deixa eu entrar aqui, vocês podem ver que para mim também vai aparecer as disciplinas do outro semestre. Do outro semestre não, do semestre corrente, inclusive. Tu tem que mudar a data aqui, ó. 2021/2. Que aí vai aparecer. Nem caiu ainda as minhas disciplinas do ensino superior, inclusive. Deixa eu pegar aqui. Pronto.
Já vou mudar aqui no... Deixei para editável. Ah, perfeito, consegui. Perfeito, gente, perfeito. E daí aqui que eu vou postar todo o material de vocês, o roteiro de estudo. Já postei o roteiro de estudo dessa semana. Eu não postei antes, gente, porque eu não... A turma de vocês não tinha caído no meu sistema, ela caiu recentemente. E já postei também o da semana que vem. Esse é um material que eu desenvolvi esse semestre, inclusive, para outra turma que eu leciono de microcontroladores. Então é um material que eu estou melhorando. Se vocês tiverem alguma sugestão, inclusive, estou aberto. Viu, professor? Eu deixei editável lá, daí se tu quiser editar alguma coisa, ou qualquer um que quiser editar, pode editar no Discord. Show de bola. Depois ali eu vou entrar também nesse link, tá? Tá. Falei disso, falei do plano de ensino. Ah, continuamos no plano de ensino. E é isso, gente. Tá aqui nesse plano de ensino também quando vão acontecer os feriados, tá? Inclusive tá aqui previsto o ciclo de palestras do CETISM, a data que vai acontecer, e todo o conteúdo que a gente vai tratar no decorrer da disciplina, tá? Incluindo a data da segunda prova e a data do exame, ok? Com relação a isso, ficou mais alguma dúvida, algum ponto que vocês queiram esclarecer? Ó, como vocês podem ver, o nosso semestre acaba no dia 13/12, que é a realização do nosso último exame, tá? Então, beleza. A gente vai conseguir fazer isso mais ou menos dentro do calendário, tá? Como é que vai funcionar a parte prática, então? Esse era um dos grandes desafios de lecionar uma disciplina de microcontroladores em rede. E quando eu peguei esse desafio para outra turma que eu estava lecionando, eu já conhecia, e eu percebi que funcionou muito bem essa solução, que é o Tinkercad. Tá? O Tinkercad é uma ferramenta online, eu vou explicar melhor depois, claro, que ela simula circuitos. Mas não só isso, ela simula como se tu estivesse montando eles na protoboard. E ela também tem dentro dessa plataforma uma plaquinha do Arduino Uno. E a gente consegue colocar código dentro dessa plaquinha. E a gente consegue fazer esse Arduino Uno rodar como se ele estivesse rodando na realidade, tá? Então isso para nós acaba sendo perfeito, porque vocês vão ter uma experiência da prática muito próxima do que vocês fariam comigo em laboratório. Muito próximo. Com a diferença que vocês não vão ter que lidar com protoboard mau contato. Quer dizer, com mau contato das protoboards. Ah, perfeito. Perfeito, então. Eu também utilizei, eu também dou cadeira de circuitos digitais, também utilizei ele, foi muito bacana. Os alunos conseguiram ter uma ideia muito boa de como usar a protoboard, de como encaixar os CIs, de onde ligar as linhas, de como fazer as ligações dele. E em microcontrolador dá para fazer muita coisa. Porque aí a gente consegue conectar um sensor de temperatura, por exemplo, e fazer a temperatura mudar nesse sensor. Até dá para te fazer na prática isso, sei lá, segura ele com o teu dedo ali, mas no Tinkercad tu consegue estabelecer precisamente a temperatura, tu consegue trabalhar com acelerômetro, tu consegue trabalhar com teclado matricial e não ter problema de mau contato. Quem já trabalhou com teclado matricial sabe que ele é bem chatinho de trabalhar. Tu consegue trabalhar com visor, com display LCD, mostrar as informações do display LCD, display de 7 segmentos, enfim, dá para conseguir varrer o conteúdo da disciplina e ter uma noção prática muito boa do que é trabalhar com o microcontrolador. Tá? E como é que vão funcionar os testes e as provas? Eu vou dar um problema para vocês no teste, ou 2 problemas, tá? E vocês vão ter que desenvolver o código e vão ter que montar no Tinkercad tudo para fazer e solucionar esse problema. Tá? Os exercícios de vocês preparam para isso. E geralmente o teste e a prova, eles são menos complexos do que a lista. Tá? Porém, não são iguais. Certo? Posso mostrar aqui depois para vocês, se vocês quiserem, os testes que eu apliquei nas outras turmas ali, tá? Mas é geralmente esse esquema. Uma coisa importante, quando eu faço o teste, a prova de vocês, eu faço questões novas sempre, e eu faço um banco de questões. Como é que funciona? Por exemplo, eu faço um banco de questões da questão 1, um banco de questões da questão 2, e eu aviso para o sistema, quando o aluno entrar no Moodle, sorteia alguma dessas questões. Então, é muito provável que a prova de vocês, ou ela seja única, ou apenas 1 ou 2 colegas vão pegar a mesma prova. Tá?
Geralmente é assim que eu faço. O nível de dificuldade das questões é o mesmo. É virtualmente igual ao mesmo nível de dificuldade, tá? Tá. Eu acho que dessa parte é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no plano de ensino. Aqui fala como é que vão ser realizados os encontros. Eu deixo tudo muito claro no plano de ensino, gente. Então, sempre que vocês ficarem com dúvidas de teste, prova, aulas, avaliações, vão no plano de ensino, que ele é como se fosse um documento oficial, tá? Se eu estou seguindo fora do plano de ensino, vocês podem me cobrar em cima disso, tá? Qualquer professor, na verdade, tem que trabalhar dessa forma. E é isso, gente. Do plano de ensino é isso. Agora eu quero mostrar para vocês o Discord. Usa quem quer usar, né, gente? Ninguém é obrigado a nada. Mas eu confesso que é uma ferramenta que eu curto muito usar. Não conhecia, os alunos me apresentaram e eu achei ela muito boa. Tá, deixa eu abrir ele aqui. E eu ainda estou aprendendo a usar. Não... Tem coisas que eu ainda tenho dificuldade no Discord, mas a gente vai aprendendo. Ok. Tá todo mundo vendo aqui, né, gente? Os alunos criaram um grupo aqui, eles chamaram de Micro da Deprê. Não entendi por que eles chamaram a minha disciplina de depressivo, mas tudo bem, né? E aí, aqui, o que eles fizeram? Eles criaram os canais de texto, em que aqui você, por exemplo, digita, sei lá, tópicos gerais. Tem o canal de texto, que são os arquivos INO, ou seja, são os códigos que a gente acaba gerando em aula. O Discord, por exemplo, ele permite que tu veja o código completamente aqui na tela, caso tu queira, e ele ainda organiza o código certinho, conforme a linguagem C++. Isso é uma baita diferencial dele, tá? E é isso. Tudo que geralmente a gente produz em aula, eu compartilho aqui dentro do Discord, tá? E aí tem as salas de estudo aqui também, que tem vários canais de voz. Então, por exemplo, tu e o teu colega querem ficar em outro canal de voz que não é o mesmo da turma. Sei lá, vocês entram em outra sala de estudo, tá? Vocês podem depositar aqui as suas dúvidas, seus questionamentos, o outro colega pode responder, tá? E é uma forma colaborativa bem interessante. Eu acho melhor que o WhatsApp, porque quando eu sento no computador para começar a trabalhar com a aula, eu entro no Discord, eu vejo se tem alguma dúvida, posto algum arquivo e tudo mais. Agora eu preciso saber de vocês uma coisa, assim, gente. O que vocês aprenderam em linguagens, em algoritmos e linguagens de programação? A gente aprendeu Python, professor. Pá. Não que Python não seja uma linguagem boa, Python é uma linguagem excelente, mas não é Python que a gente usa aqui. A gente vai ter que usar C, tá? Existem umas diferenças entre o Python e o C. C e C++. Existem umas diferenças entre o Python e o C, tá? Mas elas são linguagens muito parecidas nas sintaxes mais comuns, assim. O C e o Python tem o if, o C e o Python tem o while, o C e o Python tem um laço for. A maneira de realizar os condicionais é praticamente a mesma. A diferença do C, gente, vai ser na declaração de variáveis, na hora que vocês forem declarar variáveis que vocês vão usar dentro do algoritmo de vocês, e na declaração de funções. É muito complexo? Não.
Se vocês aprenderam a lógica de programação em linguagens em programação, show de bola, gente. Perfeito. Vocês não vão ter dificuldade nenhuma aqui com microcontroladores, tá? Porque aqui o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar a mesma questão de lógica, a questão é que a gente vai trabalhar com uma linguagem ligeiramente diferente, mas não é radicalmente diferente, não. A maneira de se organizar a linguagem é praticamente a mesma. E se vocês tiverem dúvida de como usar a linguagem, vocês sempre podem falar comigo que eu soluciono para vocês, tá? O Arduino, ele trabalha com C, C++. Tá? Ele trabalha tão bem quanto C quanto com C++, que são linguagens bem antigas, elas datam, se eu não me engano, da década de 70, mas elas são extensamente utilizadas hoje em dia, e principalmente elas são muito utilizadas para trabalhar com microcontroladores. Python é uma linguagem que também está sendo muito utilizada hoje. Eu, inclusive, esses tempos atrás, eu fiz um curso para aprender a programar em Python. Eu achei uma linguagem muito elegante, muito bem desenhada. As bibliotecas que existem para Python são bibliotecas muito completas. Então, para vocês terem uma ideia da potência que está o Python hoje em dia, eu não sei se algum de vocês já trabalhou com MATLAB, que é um software matemático, mas MiPython? Ah, sim, sim, sim. O colega já tinha falado. Mas, por exemplo, tem muita gente que está substituindo o MATLAB pelo Python. O MATLAB, a licença dele, gente, às vezes custa até 10 mil reais. O Python é gratuito. Há softwares, por exemplo, que se utiliza muito no técnico, em engenharias, que é o software de planilhas matemáticas. Algo como Excel, só que muito mais avançado, tipo o MATCAD. As pessoas também estão substituindo esses softwares pelo Python, porque ele tem bibliotecas matemáticas e principalmente bibliotecas de trabalho simbólico com matemática muito boas. Tá? Bom, Discord, plano de ensino, Moodle, já tratamos desses aí. O professor que é o coordenador do curso, professor? Hã? Qual que é o coordenador do curso? Qual o professor encarregado? Do curso do técnico em automação? Isso. O Leandro Roger. Então tem que falar com ele, então, para ele liberar para nós os calendários e todas as coisas. Mas o que tá faltando ali? A gente não tem quadro de horário das aulas ainda. Não, o quadro de horário já está disponível. Aonde? Peraí. Tá no portal do aluno, Guilherme. Bah, Não, mas não só no Mariana, portal do aluno. Peraí, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês. Só um pouquinho. Deixa eu apresentar aqui. Peraí. Eu vou parar essa apresentação, vou apresentar uma guia aqui. Deixa eu ver quem falou ali, acho que foi o Gustavo. Sim, na verdade a diferença do C para o C++ é que o C++ ele permite a programação orientada a objeto, né, que o C não tinha como. E o Python, que foi a linguagem que vocês aprenderam, já é uma linguagem orientada a objetos. Então eu acho que vocês não vão ter muito problema não, tá? Tá, então aqui, ó, gente, sempre que vocês tiverem dúvida nos horários, vocês podem ir aqui no site do CETISM, cliquem aqui em alunos, e aí vocês venham aqui em horários. Eu acho que já está disponível, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Segundo semestre de 2021. Técnico em automação industrial, turma 326. Aham, tá aqui, gente. Amanhã vocês têm eletrônica industrial com o Alisson. Na quarta é desenho com a Erika e inglês com a Raquel. Na quinta é circuitos com o Frank. E sexta, comunicação, expressão e instrumentação básica com o Matheus. É isso aí. Tá disponível ali no site. Não, capaz, isso aí é uma dúvida recorrente. Tu não é E pode ser a dúvida dos outros colegas também. Não tem nenhum problema com relação a isso. Vamos ver o roteiro, então, da disciplina. Tá. Eu vou entrar aqui no muro. Roteiro da aula de hoje, no caso. Eu tenho que falar algumas coisas aqui sobre a questão da biblioteca online, para alguns alunos que não conhecem. Desativar a edição.
Beleza. Uhum. Vou apresentar aqui para vocês. Aham. Tá. Beleza, gente. Sempre a minha ideia dessas explicações não é ser uma explicação profunda, mas eu explicar o básico para vocês e eu dar essa noção, eu fazer talvez alguns exercícios, tá? Mas a minha metodologia, principalmente agora em sistema rede, é vocês estudarem, nem que seja um pouco antes desse conteúdo, e vocês já virem para a sala de aula com dúvidas. Pode ser a dúvida que vocês quiserem, gente, não tem que ter vergonha de perguntar, tá? Mas eu preciso que vocês façam um pequeno estudo antes de vir na aula, para que a gente consiga desenvolver o conteúdo, e eu preciso que vocês interajam comigo, senão vai ser só eu falando aqui para vocês, e aí a minha didática acaba indo rala abaixo, tá? Bom, eu sempre coloco o seguinte nos meus roteiros. O objetivo desse roteiro, no caso aqui eu especifiquei, é estudar os conceitos básicos presentes no universo do microcontrolador, de memória, CPU, periféricos, arquiteturas, tá? E também eu vou fazer aqui uma introdução. Professor, você só poderia dar um zoom? Tá, dou sim. Pronto. Show. Tá. É estudar, então, memória, CPU, do microcontrolador, entender qual a diferença de um microcontrolador para um processador, coisa básica, tá, gente? E depois a gente vai olhar a ferramenta do Tinkercad e ver como é que ela funciona para o Arduino, tá? De novo, gente, não se preocupem tanto com a linguagem, porque de qualquer forma vocês vão aprender comandos novos, tá? Por exemplo, para escrever uma porta de saída do Arduino, tem uma função muito específica que é do próprio Arduino. Então, a maioria das coisas vocês vão aprender aqui no decorrer da disciplina. O que eu gostaria que vocês já tivessem mais ou menos consolidado é a parte da lógica. Ah, professor, eu tenho um pouco de dificuldade. Não tem problema, tá? Quem tem dificuldade com algoritmo, gente, é primordial e é necessário que faça os exercícios antes. Tu não aprende algoritmo em sala de aula, tu aprende na mão, fazendo. E eu falo isso como experiência de alguém que já teve dificuldade em aprender linguagem de programação. E eu tive que fazer... Ah, sim. C++ tem muito mais funcionalidade. Eu tive muita dificuldade de algoritmo e não adianta, gente. Tem que fazer na mão. Tá? Então, vocês vão acabar desenvolvendo também aqui em microcontroladores essa parte lógica. Tá? O legal da disciplina de microcontroladores, e que eu vejo também do feedback dos meus alunos, é que eles começam a ver na prática a aplicação das linguagens. Tá? E o que vocês vão aprender aqui, programando em um microcontrolador, também vai servir para um CLP. Porque muitas vezes as linguagens de descrição do funcionamento do CLP, eles se baseiam em lógicas. Então, aprender a programar, aprender a entender a lógica de uma linguagem de programação, de um microcontrolador, também é aprender como você vai automatizar um sistema industrial com CLP. Não é o foco dessa cadeira, vocês vão ter outras cadeiras para isso. Mas vocês vão desenvolvendo aqui já nessa disciplina esse pensamento, essa habilidade de resolver problemas através da lógica. É uma habilidade muito importante e é uma habilidade que, inclusive, não se aprende nas escolas e que está recém se discutindo isso agora no Brasil, essa questão de ensinar habilidades de programação dentro da escola. Tem, inclusive, hoje em dia, eu faço parte de um grupo, o Guilherme, colega de vocês também faz parte, que é o grupo Robótica nas escolas, que a gente trabalha com justamente isso, ensinar programação dentro das escolas através, por exemplo, de kits de robótica. Ah, você vai ensinar o robozinho a mexer as suas mãos assim, ou você vai ensinar o carro, o robô a andar de uma determinada maneira. Como é que você vai fazer isso? Com linguagem de programação. Tá. Bom.
Passando aqui então, gente. Eu sempre tento alicerçar os meus materiais numa bibliografia presente na nossa biblioteca. Então aqui, ó, o que acontece? Eu sempre ponho aqui o link do livro que eu faço referência. Geralmente não é o mesmo livro, eu troco bastante de livro, tá? Mas eu já, com o link aqui, eu já especifico para vocês qual é o capítulo que tem que abrir. Vou apresentar, geralmente, qual é o probleminha que dá. Vamos ver se vai acontecer aqui. Eu não sei se vocês já chegaram a utilizar o Minha Biblioteca. Para mim não deu agora. Geralmente ele dá um problema de login, ele não consegue entrar se tu não fizer o login do teu portal do aluno antes, tá? Ou se tu não for ali no site da biblioteca para redirecionar. Se alguém de vocês tiver algum problema com isso, vocês me avisem que eu faço um tutorialzinho de como que vocês podem fazer isso, tá? Beleza. Eu acabei clicando em cima do link e me fugiu a página do Moodle. Deixa eu ver aqui o meu Moodle de novo. Pois é. O Minha Biblioteca, no começo do ano, ele sempre dava erro de login, tu tinha que ir lá na página da biblioteca, fazer o login na página... Eu até vou mostrar aqui qual é o caminho para vocês, ó. Eu tinha antes que fazer isso aqui. Eu acho que eu faço pelo caminho mais difícil, assim, mas sempre funciona. Uhum. Eu vim aqui lá na biblioteca, tal. Clicava aqui. Vim aqui em e-books. E depois eu clicava em Minha Biblioteca. Daí ele me redireciona para a página do Minha Biblioteca. Isso. Ele me redireciona para a página da Minha Biblioteca. Daí tu entra, tu faz teu login e tu tem acesso aos livros que tu já abriu no Minha Biblioteca, as tuas marcações, tudo que tu já acessou por aqui, tá? Deixa eu ver aqui se ele vai abrir o meu. É um sistema meio lento, gente, mas funciona relativamente bem, tá? Funciona relativamente bem. Okay. Aqui eu saio, eu venho para cá, compartilho essa guia aqui. Beleza, gente. Vou compartilhar aqui o roteiro de estudo de novo com vocês, depois eu volto ali pro livro, tá? Aqui eu cito alguns pontos que eu gostaria que vocês observassem quando estivessem estudando esse material. Por exemplo, a introdução do capítulo fornece um aspecto histórico. Depois eu falo ali na unidade 12.1, trabalha detalhes do funcionamento do processador, chamado de CPU. É explicado como é que é feito o mapeamento da memória de um microcontrolador, tal. A seção 12.4 aborda o conceito de clock. A seção 12.5 apresenta o conceito de microcontrolador e a seção 12.7 explica os cuidados necessários quanto à alimentação. Então, eu geralmente pontuo no roteiro de estudo detalhes interessantes que eu gostaria que vocês prestassem atenção quando estivessem fazendo a leitura desse capítulo, tá? No caso aqui, o livro que eu estou trabalhando nessa parte da explicação do microcontrolador é o Programação de Sistemas Embarcados. Tá? Eu vou abordar aqui para vocês de uma forma muito rápida, mais ou menos o que ele trabalha, o que eu gostaria que vocês entendessem dele, tá?
eu ver se é essa aba aqui mesmo. Não, isso aqui é debug de sistemas. Não sei por que abriu o debug aqui. Deixa eu entrar de novo. Ué. Cara, ele tá me abrindo agora. Ele tá me abrindo outro ponto aqui, que não era o ponto que estava nesse capítulo. Não sei por que ele tá fazendo isso. Bom, seguindo ali o que diz o roteiro de estudo, seria no... Deixa eu ver... Seria no capítulo 12, Introdução a Microcontroladores. Deixa eu ver se tá certo aqui. Não sei por que ele tá dando um link diferente. Eu vou atualizar o roteiro de estudo com o link dessa parte aqui que eu gostaria que ele pegasse. Mas não sei por que ele tá fazendo isso. Beleza. A história dos microcontroladores, ela começa com a história dos processadores. Tá? O primeiro processador desenvolvido foi um processador da Intel, o 4004. Era um processador muito rudimentar na época, mas que foi utilizado em algumas calculadoras. Obviamente não é a calculadora que a gente tem hoje em dia, né? A gente é uma calculadora muito mais robusta que eles tinham naquela época. Tá? Isso foi em 1971. Era um processador que trabalhava só com 4 bits, não tinha muita frequência de processamento. E logo ele foi substituído por outro tipo de processador, como o 8008. Tá? A ideia de um processador, gente, é que ele tenha uma unidade lógica e aritmética que vai fazer as operações que vocês aprenderam lá em circuitos digitais. Operações de comparação, operações de negação, operações do tipo AND, operações do tipo soma aritmética, entre outras. Dentro desse processador, tu vai ter uma memória, chamada de memória RAM, que é a memória que vai armazenar o teu programa. E dentro dele, tu vai ter registradores que vão ajudar essa ULA, essa unidade lógica e aritmética, a trabalharem com toda essa informação. Tá? O microcontrolador, ele vai ter associado a ele não só esse processador aqui, mas vai ter associado também o que a gente chama de periféricos. Tá? Como, por exemplo, conversor AD, entrada e saída digital, entrada serial, módulo PWM. Depois a gente vai ver o que é cada um desses. Então, ele vai ter todo um conjunto de ferramentas que vai permitir a ele o acesso ao mundo externo. O que isso diferencia de um processador, por exemplo? Se vocês comprarem hoje, sei lá, um EPYC da AMD, ou vocês comprarem um i5, um i7 da Intel, vai vir só o processador. Ele não tem memória RAM. Ele não vai vir com uma memória flash para vocês armazenarem o conteúdo de vocês. Ele não vem com teclado, ele não vem com mouse, ele não vem com todos esses periféricos que ajudam vocês a trabalhar com ele.
O microcontrolador, não. O microcontrolador, além de ele vir com um processador encapsulado nele, ele já vem com memória flash para você salvar em programa, já tem uma memória RAM dentro dele, já tem um conversor analógico digital, já tem uma comunicação serial para vocês poderem se comunicar com esse microcontrolador e o computador de vocês. Então, ele já vem como se fosse um sistema pronto para uso. Um chip que vocês pudessem colocar na placa de vocês, que vocês pudessem colocar no produto de vocês, e que basta vocês alimentarem e colocar uma circuitaria correta, e obviamente ele vai conseguir executar as funções de automação que vocês pretendem. Tá? Essa é a diferença entre um microcontrolador e um processador. Tá? Vocês... Sim, processador tem memória cache. Microcontrolador geralmente não tem memória, não trabalha muito, na verdade, até é um erro dizer que não tem memória cache. Ele tem registradores de alto desempenho dentro dele, registradores muito rápidos. Mas essa memória cache que o processador tem, por exemplo, ela não é uma memória que te serve para armazenar programas de forma definitiva, como, por exemplo, a memória flash. A memória cache, tipo L1, L2, L3, tem o intuito de pegar antes que seja requisitada a informação e já deixar ali pertinho do lado do processador, para que ele possa executar de forma mais rápida. Porque o acesso à memória flash geralmente é um acesso um pouquinho mais lento. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Isso. Vocês tiveram organização de computadores? Não? Tá. Não, professor. Beleza. Então, gente, basicamente, tá, não tem problema. O que a unidade de processamento, que faz parte do microcontrolador, faz, ela executa comandos que vêm do programa de vocês. Tá? Executa comandos em conjunto com os dados. Nada de muito novo. O que define a velocidade de processamento, ou a velocidade que ela consegue executar isso, não só é a arquitetura do processador, como também um sinal conhecido como sinal de clock. Na cadeira de circuitos digitais de vocês viram até que parte assim de conteúdo? Chegaram a ver flip-flop, registrador de deslocamento, esse tipo de coisa? Não. Foi até que parte que vocês viram? Até circuitos combinacionais? Putz. Eu acho que deve ter sido circuitos aritméticos, somadores... Até combinacionais, acho, se eu não me engano. Se eu não me falha a memória. Beleza. Show. Vocês não viram flip-flop, circuitos de memória, então. Beleza. Show. Não. Tá. Deixa eu ver aqui, então, como é que eu vou explicar isso aqui para vocês. Ok. Eu vou explicar de uma forma mais geral, tá? Para que vocês tenham conhecimento que isso existe. Basicamente, na arquitetura de processadores, existem dois tipos de maneira de você lidar com as memórias. Tá? Há processadores que mantêm no mesmo barramento é onde passam as informações, tá? Que mantêm no mesmo barramento a memória de programa e os dados. O programa é aquilo que vocês vão escrever e que o processador vai executar. Os dados é aquilo que ele coleta do mundo externo ou são próprios dados que o programa gera. Tá? A arquitetura, por exemplo, de von Neumann, ela trabalha com o mesmo barramento para dados e para programa. A arquitetura de Harvard, ela trabalha com barramentos distintos, tá? Entre memória de programa e memória de dados, certo? Existe algum ganhador nesse processo? Não. Existem microcontroladores que trabalham com a arquitetura de von Neumann, e existem microcontroladores que trabalham com a arquitetura de Harvard, tá? Nós não vamos precisar nos preocupar com isso, não pelo menos atualmente, porque hoje em dia os programas, os compiladores, os gravadores que trabalham nos microcontroladores, eles já se encarregam de separar para nós as variáveis dos dados do programa, então a gente não tem que se preocupar
qual memória do microcontrolador está indo qual parte do nosso código. Quem vai fazer esse trabalho para nós vai ser o nosso compilador. Tá? Então, uma coisa a menos a se preocupar, mas é interessante que vocês saibam, que vocês tenham uma ideia de como que funcionam essas arquiteturas dentro desses processadores. Tá? Vamos ver o que mais que eu posso explicar aqui para vocês sem organização de computadores. Gente, dessa parte aqui, eu vou parar por aqui mesmo. Porque eu precisaria que vocês, no mínimo, tivessem visto alguma coisa em organização de computadores. Professor, o que daria acho que para falar é da parte da ULA da UC, porque também tem nos microprocessadores que utilizam a parte da memória, para que uma aula é o controle externo e outra a parte aritmética dos processadores. Dá. Vamos voltar aqui. É aqui, se eu não me engano, nessa parte aqui. Tá. Unidade de codificação, unidade de controle. É que eu estou tentando achar um diagrama que contenha os dois, mas eu acho que não tem aqui. Tem esse diagrama aqui que contém a ULA, mas ele não tem a unidade de controle que está aqui logo abaixo. Tá. Vamos lá. Vamos tentar explicar pelo menos um pouquinho. Como é que funciona o microcontrolador? O microcontrolador ele trabalha com linguagem assembly, que é a chamada linguagem de baixo nível. Tá? Dentro de um processador, na verdade, você tem instruções muito específicas do tipo ADD, que seria a soma, do tipo subtrair, mover, rotacionar bits. Esses são os tipos de instruções que vocês vão ver dentro de um processador. A gente trabalha diretamente com elas? Hoje em dia, não mais. Havia uma época que, para você fazer um programa, você tinha que trabalhar com a instrução específica do processador e você tinha que conhecer muito bem a arquitetura desse processador. Hoje em dia, as linguagens de programação como Python e C, elas já fazem esse serviço para a gente. A ideia básica que existe aqui é o seguinte, dentro de um processador. Existe uma unidade de controle, tá, que ela comanda o que vem da memória, as informações que vêm da memória, e existe a unidade de execução. Então, a unidade de controle manda vir essas informações para a memória e avisa a unidade de execução. Ó, tu tem que fazer uma operação de soma, ó, tu tem que fazer uma operação de subtração, ó, tu tem que fazer uma operação de rotação de bits. E a unidade de execução vai fazendo isso e vai trocando essas informações junto com uma parte do microcontrolador chamada de registradores, tá? Ah, eu quero somar dois números e armazenar esse resultado dessa soma. Tem um registrador específico para isso. Você fica lidando com esses dados dentro do processador e quando a tarefa está mais ou menos concluída, tu devolve de novo para a memória RAM. Tá? Se, digamos, a tua tarefa inteira está completa ou se você quer armazenar algo mais definitivamente, você manda essa informação através da sua memória flash. Tá? Então, um processador nada mais é do que um circuito integrado digital composto de vários circuitos combinacionais, mais ou menos dos tipos que vocês viram lá na cadeira de circuitos digitais, circuitos somadores, circuitos codificadores, circuitos, muitas vezes portas AND, portas OR, e ele também é composto por um outro tipo de circuito que vocês não chegaram a ver, que são circuitos de memória, em que são armazenadas informações, em que ele vai conseguir manipular essas informações dentro desses circuitos. A união desses dois circuitos é capaz de nos criar um circuito inteligente, que é o microcontrolador, que é o circuito que ele vai conseguir executar funções lógicas com base nos problemas que a gente tem na realidade. Tá bom, gente?
Não sei se eu consegui dar uma visão geral para vocês do que um processador e um microcontrolador fazem. Professor, eu mandei uma imagem no Discord, acho que pode ajudar o senhor ali da Eu parte ainda dessa não explicação. adicionei vocês ali no Discord. Pera aí, deixa eu mesmo clicar aqui no link. Vamos ver se vai dar. Só um pouquinho. Eu acho que eu tô com a minha conta do Cetisme no Discord. Vamos ver. Acho que foi. Uhum. Deixa eu abrir o meu Discord aqui. Yes, deu certo. Aham, muito boa essa imagem. Eu vou compartilhar aqui pela guia mesmo. É isso aí. No original. O que acontece aqui, gente? A ULA, ela nada mais é que um conjunto de circuitos que vão fazer essas operações de soma, de rotação de bits, de mover um local para outro. E a unidade de controle é quem vai sincronizar todo esse processo. Então, a velocidade de um processador, geralmente não, ela é limitada pela unidade de controle. É a unidade de controle que manda buscar dados na memória, é a unidade de controle que manda a ULA fazer operações, é a unidade de controle, inclusive, que manda e trabalha com os registradores do teu processador. Tá? A programação de microcontroladores antiga, gente, mais essencial, tu trabalhava diretamente com isso. Então, às vezes, para te fazer um laço do tipo if, um laço C, tu tinha que fazer várias operações condicionais de comparação. Tu puxava o valor, botava no registrador A, puxava outro valor, botava no registrador B, e aí tu fazia a unidade lógica e aritmética fazer, por exemplo, uma comparação entre eles. Se o resultado dessa comparação fosse 1, tu direcionava para outro ponto da memória, puxava a informação. Era muito ruim. Os códigos ficavam muito difíceis de serem lidos. E hoje em dia, virtualmente não se usa mais o assembly, gente. Eu, inclusive... Peraí, deixa eu só fechar a porta aqui. Eu, inclusive, uma vez fiz um projeto de pesquisa com uma empresa que desenvolvia fontes de arco de solda. E essa empresa, ela tinha parte da placa de controle dessas máquinas ainda escrita em assembly. Estavam passando tudo para C. Porque o que acontecia? Quem fazia essa programação em assembly, que era uma linguagem mais de máquina mesmo, demorava cerca de 1 mês para fazer uma modificação do código. E só a pessoa que escreveu o código em assembly entendia mais ou menos a lógica dele. Era a única maneira. Com uma linguagem C, com uma linguagem Python, fica muito mais fácil para as outras pessoas olharem o teu código, ler e entender ele. Porque é uma linguagem chamada de linguagem de alto nível. Tá? Beleza. Eu não sei, professor, tem um site aqui que se eu largar a linguagem em C, ou C++, ou Python, tem um monte de tipo de linguagem aí, né? Se largar ele transforma em assembly. Boa sorte. Não, no caso, se for Curiosidade. útil. No caso for útil. Podemos fazer isso uma vez em sala, em algum código com o Arduino, só para ver o que vai dar. Mas eu confesso para vocês que eu aprendi um pouco de assembly, tentei entender um pouco ele, mas eu olhei assim, gente, graças a Deus que tem linguagem de alto nível hoje em dia, e graças a Deus que os microcontroladores rodam bem essas linguagens hoje em dia. Porque antigamente os microcontroladores eram bem limitados. A gente fazia um processo que se chamava antigamente de escovar bit, que é tu tirar o máximo possível do microcontrolador. Hoje em dia, tu consegue comprar um microcontrolador por centavos de dólar.
centavos, e vai ser um microcontrolador bom ainda por cima. Gente, o microcontrolador do Arduino, por exemplo, ele é um microcontrolador de 8 bits, e ele consegue fazer um monte de coisa. Para vocês terem uma ideia de quão antiga que é a tecnologia de 8 bits, os processadores de hoje em dia, eles já são 64 bits, processador de computadores. O processador do celular de vocês também já é 64 bits. Mas ainda existem processadores de 8 bits porque há aplicações específicas que necessitam ou de um baixo custo, ou de um baixo consumo de energia. Nesses casos, esses microcontroladores têm um nicho muito grande. Raspberry Pi utiliza ainda os microprocessadores de 8 bits, né? Tem até de 32 bits, os menores ainda, pela Qual, economia de Gustavo? energia. O Raspberry Pi. Sim, sim. O E Arduino ainda, também, sim, 8 ainda que bits. possui até, como se diz, processamento gráfico ainda, até. Cara, é incrível o que tu consegue fazer com uma tecnologia tão antiga ainda. E consegue se fazer coisas muito atuais. Porque apesar dessa tecnologia ela ser antiga, ela é uma tecnologia muito bem testada. Às vezes a gente fica imaginando que tecnologia é tudo aquilo que há de novo. Não necessariamente. Uma tecnologia boa é também uma tecnologia que já foi muito testada. E muito validada em campo. Tá. Beleza, gente. Essa parte aqui, então, de explicação de conceitos básicos, eu recomendo vocês darem uma olhada, eu recomendo vocês darem uma estudada por conta, tá? Também é falado um pouco sobre a diferença de uma arquitetura RISC para uma arquitetura de alta complexidade, como a CISC, tá? Não vou entrar em muitos detalhes com vocês disso, porque justamente vocês não tiveram organização de computadores, mas quem tiver interesse em buscar mais, pode procurar ali. O meu foco da aula de hoje mesmo é começar a programar o micro. Tá? E para começar a programar o micro, a gente vai trabalhar com Tinkercad. Tem aqui um vídeo, eu acho que esse vídeo aqui, se eu não me engano, é do Guia do Mundo, que ele é bem didáticozinho, assim, para mostrar como que o Tinkercad funciona. Deixa eu ver se é o do Guia do Mundo. Ah, é o do Guia do Mundo. Ele é super didático para demonstrar como que o Tinkercad funciona. Hoje você vai aprender duas coisas muito importantes. Primeira, depois eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesse vídeo, vissem toda a explicação dele. Eu vou trabalhar um pouco mais por cima e vou explicar mais ou menos o que está aqui no roteiro. E eu vou abrir aqui o Tinkercad para vocês. Aqui, no caso do Tinkercad, ele é um programa que ele vai emular... Bom, vocês já viram que ele vai emular toda a parte de circuitaria digital, analógica e também do nosso microcontrolador. Tá. Eu vou entrar aqui. Deixa eu compartilhar essa guia aqui. Aqui tem alguns circuitos que eu desenvolvi com a outra turma, tanto para trabalhar com teclado matricial, quanto alarme de temperatura, verificação de temperatura periódica, armazenamento isso num log, tá? Trabalhar com potenciômetro e Arduino, ok? Mas aqui eu vou iniciar um projeto do zero com vocês. Vocês clicam aqui em circuitos, depois vocês vêm aqui em criar novo circuito. E a gente vai fazer o projeto mais básico que existe com o Arduino ou com qualquer microcontrolador. Num programa, geralmente, quando vocês estão aprendendo uma linguagem de programação, a ideia mais básica é vocês criarem o Olá Mundo. Num microcontrolador, o programa mais básico que existe é o Pisca-LED. E é o que a gente vai fazer, tá? Bom, aqui no micro, eu geralmente venho aqui em todos para verificar todos os componentes dele, né? E aí eu vou na parte de disparadores. Que eu perdi.
Tem aqui o Arduino, mas não é isso que eu quero. Eu vou vir aqui em disparadores mesmo. Em Arduino. Aqui. Eu geralmente pego esse aqui, ó, gente. A placa de ensaio. Que aí o Arduino já está ligado a uma protoboard mais ou menos, de um tamanho mais ou menos razoável, tá? Essa protoboard já está sendo alimentada, então eu já estou tendo aqui ligado a ela a linha de 5 volts do Arduino e a linha DGND, e ela já está ligado em cima e embaixo. Então, para mim, está ótimo. Vamos conversar um pouquinho mais desse cara aqui, do Arduino. O que é o Arduino? O Arduino é uma placa de desenvolvimento que utiliza um microcontrolador chamado Atmega 328P. Um microcontrolador de 8 bits, baseado em arquitetura RISC, que é uma arquitetura diferente da baseado em conjunto de instruções RISC, que são conjunto de instruções diferentes dos processadores que vocês trabalham em computadores. Tá? O foco desse microcontrolador é o baixo custo. Essas plaquinhas Arduino tu consegue achar no Mercado Livre por R$30, 40. Não são as originais, italianas. Essa é uma placa italiana. Bonitas, assim. Mas elas conseguem trabalhar com a linguagem que a gente utiliza no Arduino. Então, já está valendo. Tá? Dentro dessa placa do Arduino, além do microcontrolador, vocês vão ter toda uma circuitaria aqui que vai permitir para vocês programar um microcontrolador através da USB. Como assim? O microcontrolador ele é só o chip, propriamente dito. Não tem mais nada. Tu teria que alimentar esse chip, tu teria que conectar um programador para colocar um programa dentro dele. Esse programador aí sim se conecta na USB. Tá? Tu também teria que disponibilizar uma alimentação externa, se tu não fosse conectar pela USB, enfim, tu teria que fazer toda uma circuitaria à volta desse microcontrolador para você conseguir programar ele, ou para você conseguir colocar numa placa. Tá? O Arduino, ele elimina para ti todo esse problema. Ele já põe para ti uma plaquinha com esse programador, com essa conexão USB e com essa conexão de alimentação externa. Então, a partir dela, é só tu plugar um cabo e sair programando. Essa é a ideia dele. É facilitar a programação, inclusive para quem é leigo na área. Tá? Uma dúvida até aqui, gente? Entenderam que a gente está trabalhando? Alguma coisa que queira acrescentar? Beleza. Então é isso, gente. Vocês podem enxergar ele como um automatizador, tá? Ele vai fazer qualquer coisa que vocês quiseram que ele faça, desde que vocês saibam como trabalhar com ele e como trabalhar com essa circuitaria, ok? Aqui no nosso roteiro, eu falei para vocês sobre o programa, o Arduino, e aqui no Tinkercad eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vocês têm duas maneiras de programar o Arduino. Tá? Quando vocês clicam aqui em código, vocês vão abrir o que a gente chama de sketch, que no inglês é um rascunho do programa de vocês. Vocês podem fazer esse programa basicamente de duas ou três formas. Em blocos. Blocos mais texto. Ou em texto. Tá? A linguagem de blocos, gente, é uma maneira de você programar sem necessariamente você digitar. Tá? Por exemplo, digamos que vocês queiram colocar um laço condicional do tipo C. Tá? Vocês vêm aqui em controlar e vocês puxam esse laço. Tá? Deixa eu arrastar um pouquinho mais para cá. Talvez fique muito pequeno para vocês, né? Daí aqui dentro desse C, tu vai colocar alguma condição que tu vai testar. Se essa condição for verdadeira, tu vai executar as instruções que estão aqui embaixo. Se a condição não for verdadeira, tu simplesmente sai desse bloco C. Ah, eu não quero trabalhar com esse C. Beleza.
põe ele para fora. Então, é uma maneira gráfica de vocês trabalharem com essa linguagem. Se vocês quiserem ver o código que esse diagrama de blocos gerou, é só clicar aqui em blocos mais texto. E logo aqui do lado vai aparecer o código em linguagem C. Tá? E se vocês não quiserem trabalhar com diagrama de blocos, vocês venham direto aqui em texto, e aí ele vai tirar toda essa parte da diagramação para vocês, tá? Tipo aqui. Daí aqui eu vou ter simplesmente o meu código em C++. Como é que funciona esse código? Tá. Vocês podem ver que eu tenho 2 pontos principais aqui desse código da programação do Arduino. O void setup e o void loop. Tá. Vocês não tinham isso lá no Python. O que seria cada uma dessas? O void setup é um conjunto de código executado apenas uma vez. E o void loop é um conjunto de código executado de forma infinita. O que quer dizer isso? Seguinte, gente. Por exemplo, eu tenho uma operação aqui, ó, chamada pinmode 13 output. O que quer dizer essa função? Essa função está especificando que este pino 13 aqui do Arduino é um pino de saída. O que é um pino de saída? É um pino em que eu só vou enviar uma tensão elétrica, ou 0 ou 5 volts, ou baixo ou alto. Tá? E por que essa instrução aqui está em void setup? Porque tu precisa avisar ao microcontrolador apenas uma vez, e somente uma vez, que a tua porta vai ser uma porta de saída. Depois de ter feito isso, tu não precisa mais avisar o micro. Então, como essa instrução só é executada uma vez, ela fica dentro do void setup. Tudo que tiver entre essas chavezinhas aqui vai ser executado uma vez. Tudo que estiver entre essas chavezinhas aqui vai ser executado como se fosse não, vai ser executado em um laço infinito. Então, como é que vai funcionar? Executou as instruções do void setup, ele vem para o void loop. E aí ele executa cada uma dessas instruções. Chegou aqui no final, o programa para? Não. O programa ele volta aqui para cima e executa de novo essas instruções de forma infinita. Por que o microcontrolador tem que fazer isso? Por que ele tem que entrar nesse laço infinito? Porque se o microcontrolador fizesse simplesmente as ações dele e terminasse, ele iria desligar. E não é a nossa ideia. Se tu tá com o microcontrolador ligado, tu tem que deixar ele executando algum código. Tu tem que deixar ele em algum laço infinito para ele continuar a sua operação, para ele continuar operando. Tá? A gente vai estudar no decorrer da disciplina que tipo de código que geralmente a gente coloca dentro do void loop, que tipo de código que a gente coloca no void setup. Mas o exemplo da aula de hoje é um exemplo muito simples. Eu estou simplesmente definindo que esse meu pino 13 vai ser um pino de saída, e com essa função aqui chamada digital write, eu estou escrevendo no pino 13 um valor alto, eu espero um segundo, essa aqui é uma função que a gente chama de delay, que é uma função que tranca o código ali por 1000 milissegundos, eu escrevo no meu pino 13 o valor baixo, e eu aguardo mais 1000 milissegundos. Volto aqui para cima e executo tudo isso de novo. Vamos ver esse código em operação. Clico aqui no código para ele sair desse meu código do micro. E aí eu vou pegar aqui um LEDzinho. Tá? Vou pegar um resistor para esse LED não queimar. Aqui um resistor de 220 ohms já tá bom, tá, gente?
precisa ser muita coisa. Deixa eu ver, isso aqui tá ligado no cátodo, tem que estar ligado no ânodo. Isso. Vou conectar esse meu resistor ao pino 13 e vou conectar o outro lado do meu LED no negativo. O que vai acontecer aqui, gente? Quando o pino 13 estiver em valor alto, eu vou ter a tensão de 5 volts nesse pino. Vai passar pelo resistor, vai alimentar o LED acende. Quando eu colocar uma instrução baixo nesse meu pino 13, o LED vai apagar. Então, no momento que eu começo essa simulação, ele vai executar exatamente esse código que está aqui dentro. Ele só está demorando aqui porque meu PC tá lentinho, tá, gente? Mas basicamente isso. Ele acende e apaga o LED. Acende e apaga o LED. É isso que o nosso código está fazendo. Até aqui, vocês entenderam o que está acontecendo, pessoal? Tranquilo? Olha só o que aconteceria se eu colocasse esse código aqui nessa parte aqui de cima. Vamos ver o que acontece. Olha só o que houve. Eu defini que o meu pino 13 é o meu pino de saída. O LED acendeu. Eu aguardei 1 segundo, ou 1000 milissegundos. O LED apagou. Eu aguardei 1000 milissegundos. Ele entrou aqui em void loop. Esses espaços aqui o compilador não considera, tá, gente? Ele entrou aqui em void loop e ficou fazendo isso aqui, ó. Como não tinha nenhuma instrução dentro desse loop aqui, nada mais aconteceu. O microcontrolador está ligado, o processador dele está dentro desse loop aqui, mas nada mais acontece. Agora vamos ver o que acontece se eu pegar esse mesmo código aqui, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, e ao invés de botar um delay de 1000 milissegundos, eu vou botar de meio segundo, só para vocês verem a diferença. Executo de novo e vamos ver o que acontece. Vocês podem perceber que agora, como esse código aqui dentro do loop, ele está um tempinho menor, o pisca do LED ele acaba sendo mais frequente. Tá? Então, o código que está executado dentro desse void setup é um código que se executa apenas uma vez. O código que está dentro desse loop é um código que vai ser executado de forma indefinida em um loop infinito. A função pinMode é uma função que especifica que a porta que eu estou trabalhando do meu microcontrolador vai ser uma porta de entrada ou de saída. A função digitalWrite é uma função que vai escrever nessa porta. Só com essas instruções, gente, só com essas instruções, você já consegue fazer muita coisa no microcontrolador. Muita coisa. Por exemplo, com essa instrução você consegue fazer o acionamento de um relé. Você pega ali a saída da tua porta 13, ao invés de conectar, por exemplo, num LED, tu conecta num relé. Com esse relé, tu pode acionar uma bomba, tu pode acionar uma esteira, tu pode acionar um ventilador de uma granja, tu pode acionar um forno de indução, tu pode acionar um sistema de refrigeração. A ideia das portas de entrada e saídas digitais do microcontrolador é que elas consigam dar um sinal alto ou um sinal baixo, conforme a lógica que vocês estabelecerem dentro delas. Tá? E o legal do Tinkercad é que ele permite a gente simular tudo isso dentro de um ambiente mais próximo da realidade possível. Tá? Aqui no Tinkercad, além da gente ter o LED, o Arduino, a gente também tem potenciômetro, a gente também tem fotorresistor, a gente tem multímetro.
A gente tem botões, interruptores, sensor de distância. Que nem o Gustavo falou, a gente tem um display LCD aqui embaixo. Cara, tem até fita LED endereçável, cara, aqui no Tinkercad. Para quem gosta de trabalhar com LED, fita LED endereçável são vários LEDs que você consegue comandar o acionamento de cada um deles com um microcontrolador. É algo bem legal. Eu, inclusive, tenho aqui em casa uma. Tem aqui o display LCD, para você mostrar informações. A gente vai aprender como se usa o display LCD. Tem o visor de 7 segmentos aqui também. Eu tenho alguns projetos que eu fiz com os alunos de display LCD e visor de 7 segmentos. Por exemplo, deixa eu sair daqui. Aqui. Semana 01. Deixa eu entrar aqui em outros circuitos que eu já fiz nos outros alunos. Vamos ver se esse aqui está funcional. Eu acho que tá. Deixa eu ver qual é o código que está aqui. Por exemplo, aqui, quando tu inicia a simulação, ó, eu botei um códigozinho aqui que ele simplesmente vai escrever 2 linhas aqui. Tu consegue simular até isso dentro do Tinkercad. Com simulação de LCD, com simulação de sensor, com simulação de potenciômetro, com simulação de LEDs, com simulação do próprio Arduino, tu consegue prototipar sistemas muito mais complexos dentro do Tinkercad. Um outro exemplo que a gente conseguiu fazer, inclusive foi pedido em prova isso, foi um sistema de mudança de cor de LED com teclado matricial e com uma modulação PWM. Tipo esse aqui. Deixa eu ver se vai estar funcionando. Aguardando a entrada. Eles tinham que fazer um sistema, por exemplo, que se tu colocasse 1A, tu mudaria a razão cíclica do LED vermelho. Se tu colocasse 2A, tu mudaria do LED azul. Se tu colocasse 3A, tu mudaria do LED verde. Se eu não me engano, era isso. Deixa eu ver se era. É isso mesmo. Ó, por exemplo, eu digito aqui, ó, 1. Vamos ver se vai dar certo. Digite a razão cíclica da cor vermelha. Sei lá, vou botar 50 aqui. Eu acho que eu tenho que apertar asterisco o A. Pum. O microcontrolador já joga no LED vermelho uma razão cíclica de 50% e aparece inclusive aqui na telinha do osciloscópio a razão cíclica. Aí aparece aqui no monitor serial, razão cíclica implementada com sucesso. Agora eu venho aqui e eu aperto 2A.
Digite a razão cíclica da cor azul. Vou botar 50 também. Daí o LED RGB já fica numa cor roxa, que é a mistura da cor vermelha com a cor azul. Ah, eu quero tirar a razão cíclica do LED vermelho. Digito aqui 1A. Botar 0. E pum, saiu o LED vermelho e não tem mais razão cíclica em cima dele. Tudo isso foi feito utilizando o Arduino, Protoboard, teclado matricial e o Tinkercad. Uma ferramenta bem poderosa para a gente aprender essa parte de microcontroladores, pessoal. Dúvidas, curiosidades, gente? O que manda? Professor, o senhor ali não comentou, mas dá pra usar mais de um void na programação ali. Tipo, tu define como void loop, tem alguns casos que tu pode usar tipo um void pin mode, quando tu quer definir algum parâmetro específico para determinada porta. Tu quer dizer o acréscimo de função? Isso. Sim. Vocês chegaram a ver, eu não sei, Gustavo, vocês chegaram a ver funções ali no... É que não se chama de função quando se trabalha em linguagem orientada a objeto, mas criação de métodos dentro de Python? Eu não fiz programação aqui no CETISM, então não sei responder, professor. Eu fiz só lá na faculdade, lá, na FSM mesmo. Flores? Aí eu só trabalhei com C. Sim. A nossa linguagem padrão lá. Eu não sei se tu te lembra, Flores, se vocês chegaram a ver criação de métodos, esse tipo de coisa. No Python, professor, a gente aprendeu só usar o C, o if, né, no caso, como é que eu vou dizer, criar média, essas coisas assim, o básico do básico, sabe? Tá, tranquilo, gente. Tranquilo. Beleza. Tá. O que eu queria mostrar para vocês da aula de hoje era isso. Tava olhando aqui o roteiro de estudo, era mais ou menos, eu vou até compartilhar aqui a guia com vocês. Era até aqui que eu queria olhar, a estrutura básica do sketch, como que ele funciona, e exemplos de código de teste. Era isso que eu queria ver com vocês, tá? Geralmente eu vou tentar fazer dessa forma. A aula não passar de 1h30, hoje já passou um pouco de 1h30. E essa outra 1h30 de vocês da aula, vocês estudem o conteúdo, vocês façam o exercício e vocês podem entrar em contato comigo. Estou disponível no Discord, estou disponível no WhatsApp. Se vocês quiserem, podem pegar meu número ali com... O Guilherme tem meu número, mas outros colegas também têm, tá, pessoal? E eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. Se vocês quiserem marcar uma aula adicional, se vocês quiserem marcar um encontro adicional, vocês podem me avisar aqui. Agendando, a gente dá um jeito. Ficou alguma dúvida, gente? Alguma coisa que vocês queiram comentar? Tranquilo? Por aqui, tranquilo, pessoal. Então, fechou, gente. O que eu tinha para falar com vocês era isso por hoje. E qualquer coisa, só me chamar, tá? Obrigado pela atenção, obrigado pela participação de vocês e nos vemos na próxima segunda. Boa noite. Viu, professor? Agora só falando que serve nas dúvidas mesmo, eu tenho aqui